paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja bem-vindo, você que está chegando agora ou você que já nos acompanha aqui pelo nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando aqui pela classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical, a revista que tem como tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nesta oportunidade, estaremos estudando a lição de número 5, que é para a data do dia 2 de fevereiro de 2025. E esta lição ela tem como tema Jesus é Deus. E só lembrando aqui aos irmãos, ou para conhecimento de quem está chegando agora, que nós temos uma playlist aqui no canal chamada Fé Cristã, onde nós estamos ali postando as lições deste primeiro trimestre. Nós temos como texto áureo para a lição de hoje, João capítulo de número 1, verso de número 1, que diz assim: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nós temos como verdade prática para a nossa lição de hoje, a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Aqui, na lição de número 4, nós estudamos já sobre a trindade do nosso Deus. Então, que Deus ele é triuno. E aqui eu gostaria de trazer o texto áureo que nós estivemos estudando naquela lição para que elencar alguns aspectos aos quais nós estaremos trazendo aqui na lição de hoje. Por exemplo, Mateus capítulo 28, no verso 19, ele vem dizendo: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então eu trouxe esse texto aqui em forma de referência à nossa verdade prática, que afirma que a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia. Um dos textos de exemplo aqui é esse, e esse foi o texto áureo da nossa lição de número 4. Agora nós temos a leitura bíblica em classe, e se encontra em João, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 4, e também depois do versículo 9 ao versículo 14, que estarei fazendo leitura agora. Então diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha o versículo de número 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Verso de número 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E olha o verso 14, irmãos. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você pode glorificar a Deus por esta palavra. Nós estaremos agora, irmãos, caminhando para os objetivos da nossa lição de hoje. São 3, como de costume, quem nos acompanha sabe que a revistinha tem 3 objetivos. O primeiro dele, demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. O segundo, explicar a heresia do arianismo. E o terceiro, apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Nós temos então como parte motivacional para a nossa lição de hoje, irmãos, que nós sabemos que Cristo é a verdade, e por isso é crucial, é de extrema importância que nós conheçamos o que? A palavra encarnada. E qual é a nossa verdade? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Se você ficou com alguma dúvida, só você voltar na lição de número 4, e ali nós estudamos sobre essa a Trindade, Apesar desta palavra não constar na Bíblia, nós pautamos ali o conceito deste estudo. E hoje nós estaremos estudando aqui a segunda pessoa da Trindade.
e exemplificando dentro da Bíblia que Jesus é Deus. Então, nós temos aqui como parte de introdução para a nossa lição de hoje, ó, que a divindade de Cristo é revelada em toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento, né, como no Novo Testamento também. E eu trouxe aos irmãos aqui duas referências, né, tanto uma no Antigo Testamento quanto uma no Novo Testamento. Porém, exemplificando, né, no Novo Testamento, João capítulo 10, verso 30, né, diz assim, ó: eu e o Pai somos um. Lembrando aos irmãos que nós estaremos aqui pautados, né, para trazer a lição de hoje dentro da palavra do Senhor. A outra referência, irmãos, lá em Isaías, capítulo de número 7, no verso 14, diz assim, ó: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a divindade do nosso Senhor, ela fica muito clara. E ainda podemos trazer, nessa parte introdutória, que o apóstolo João não admitia em hipótese alguma outra divindade senão só e somente só o Deus de Javé de Israel. Lá em Marcos, capítulo de número 12, do verso 28 ao verso 30, diz assim, ó: aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verso de número 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então, aqui, irmãos, na nossa parte introdutória, já ficou claro aqui, né, que nós temos como objetivo, né, principal para a lição de hoje exemplificar, explicar, né, trazer aqui o conceito, né, com várias referências bíblicas sobre a divindade do nosso Senhor. E aqui na lição nós estaremos estudando 3 tópicos para isso. Quais são eles? O primeiro, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. O segundo tópico, nós estaremos aqui estudando sobre a heresia que nega a divindade de Jesus. E no terceiro tópico nós estaremos estudando sobre as implicações do arianismo na atualidade. E dentro destes tópicos nós temos os seus subtópicos. Por exemplo, o primeiro subtópico do tópico primeiro, ele tem como tema Jesus é Deus, até o tema, né, da nossa lição de hoje. Então, o Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. Nós já lemos, né, fizemos menção aqui do nosso texto áureo em João capítulo 1, no verso 1, né? Ali a palavra do Senhor ela vem trazendo que o verbo era Deus. Ainda temos uma outra referência bíblica aqui a trazer aos irmãos, lá em João capítulo 20, no versículo de número 28, ali quando Tomé, né, ele responde e disse-lhe, né, Senhor meu e Deus meu, né? Tomé ali falando com Jesus. Ainda, irmãos, lá na 1 de João, capítulo 5, no verso 20 e 21, diz assim, ó: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Lá ainda no verso 21, temos assim, ó: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Né? Então, nessas 3 referências aqui que nós trouxemos dentro da palavra do Senhor, nós temos aqui a evidência clara que Jesus Cristo, ele sim, ele tem a natureza, né, divina, ele trazendo aqui esse contexto, comprovando a divindade de Jesus Cristo. Né? Nós vamos caminhar agora, irmãos, para o segundo subtópico. Esse segundo subtópico, ele tem como tema seus atributos absolutos. Nesse segundo subtópico aqui, nós estaremos vendo aqui, ó, os atributos são
perfeições próprias da essência de Deus. E esses atributos absolutos, ou também chamados, incomunicáveis, quais são estes atributos que faz parte da essência do nosso Deus? São aqui a eternidade, a onisciência, a onipotência e a onipresença. Aqui, sabedor dos irmãos, a eternidade, porque Jesus Cristo, ele é eterno. Olha só o que a revistinha aqui vem trazendo para a gente. Ele é eterno. E por que a onipotência do nosso Deus? Por quê? Porque ele é todo-poderoso. E eu vou estar trazendo aqui algumas referências bíblicas aos irmãos também. Já na onisciência do nosso Deus, ele conhece todas as coisas, é o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos e de todas as circunstâncias por toda a eternidade passada e também a futura. E ainda, irmãos, dentro da onipresença, onipresença é ele ter o poder de estar ao mesmo tempo em todos os lugares, ao mesmo tempo em todos os lugares. Nós temos aqui algumas referências bíblicas para trazer para os irmãos, para fortalecer aqui este subtópico de número 2. Por exemplo, Apocalipse capítulo 1, no versículo 8, diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Lá em Mateus capítulo 18, no verso 20, temos assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Ou seja, onde tiver 2 ou 3, ele está ali. Então ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Lá em João capítulo 1, no verso 47, diz assim, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Ou seja, Jesus ali como sabedor de todas as coisas, inclusive, quero aqui abrir um parênteses, ele conhece a minha vida, conhece a sua vida, ele conhece a sua história, conhece a minha história, e ele está ainda escrevendo, a nossa história. Pega isso aí para você como palavra profética desse irmão aqui que vos fala. Se ele prometeu para você, ele há de cumprir, porque ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Ele é todo poderoso, ele é eterno, ele é onisciente e ele é onipresente. Caminhando aqui agora para o resumo deste tópico primeiro, diz assim, a Bíblia demonstra claramente a natureza divina de Jesus Cristo, bem como seus atributos. Amém? Nós estaremos agora caminhando para o tópico de número 2. E este tópico de número 2, nós estaremos estudando aqui sobre a heresia que nega a divindade de Jesus. Aqui neste tópico aqui, de número 2, então, nós vamos tratar sobre o arianismo. Esse termo arianismo vem de Ário, o expoente dessa doutrina. E essa doutrina em Alexandria a partir do ano de número 318. E o que implicava esse arianismo aqui? Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. E a palavra de ordem ali do arianismo, meus irmãos, era essa palavra de ordem que o autor da revista colocou aqui para a gente, abre aspas, houve tempo que o verbo não existia, fecha aspas. E nós já vimos lá em Apocalipse, capítulo de número 1, no verso de número 8, a palavra do Senhor vem dizendo que ele é o alfa e o ômega, amém? Nós fizemos menção aqui deste texto. Lá no nosso textuário ainda, irmãos, em João capítulo 1, no verso de número 1, nós vimos aqui que o verbo era Deus.
Também lá em João capítulo 10, no versículo 30, fizemos referência aqui também para comprovar, né, a heresia deste estudo aqui, né, deste contexto aqui que Ario ele trazia ali, né, que ele negava a divindade de Cristo. Amém? Bom, no segundo subtópico nós vamos falar sobre as suas explicações, né, as explicações ali de Ario, que foi ali o expoente dessa, como nós lemos aqui, dessa doutrina, deste ensino. Aqui, ó, Ario e seus seguidores pinçavam as escrituras aqui e acolá. E eu achei interessante o autor da revista colocar esse termo aqui não tão formal, porque nos nossos dias, né, parece que vemos as pessoas fazendo as mesmas coisas. Elas pegam um texto isolado de um contexto, de uma época, de uma explicação, de um entendimento, né, e querem que a Bíblia se molde aquilo que ela está vivendo, ou querendo, ou praticando, ou pensando. E nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é o quê? Ela é imutável, ela tem uma única definição, né? Tem uma única interpretação. E esse termo aqui e acolá é pegar termo ali isolado, fora de contexto, para buscar uma explicação que não faz parte, né, daquele entendimento ali onde está escrito esse texto, né? Que época que foi escrito, para quem foi escrito, e ficar pensando esses textos, né, buscar explicação, né, como nós estaremos vendo aqui no tópico seguinte, tentar o quê? Moldar a Bíblia ao seu próprio interesse. E a palavra do Senhor, ela é imutável, amém? Então nós podemos trazer aqui, ó, que essas pessoas, né, essas pessoas, elas ficavam buscando o quê? Algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. E aí, com isso, ignoravam todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo, conforme nós já lemos em João capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 3. E ainda, irmãos, a gente pode trazer aqui nesse contexto aqui ainda, né, caminhando, né, na nossa lição aqui, para o subtópico de número 3. E é uma pergunta: como solucionar então essa controvérsia, né? Como solucionar a controvérsia? Aqui nós vamos trazer aqui, segundo o autor da revista, Jesus encarnado tem a primazia na criação, é a imagem do Deus invisível, porque é Deus. Ou seja, conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Olha o que diz aqui, irmãos, lá João capítulo 17, no verso de número 3, ó. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Temos outras referências bíblicas aqui também, irmãos, para combater, né, essa possível controvérsia e essa crença, né, desse arianismo. Olha lá em João capítulo 5, verso 26, diz assim, ó: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ainda o apóstolo João, lembra lá no início da aula, na introdução, que nós falamos que o apóstolo João, ele não admitia em hipótese alguma outra divindade senão, né, a de Jesus Cristo. Olha o que ele afirma em João capítulo 8, verso 58. Diz assim, ó: disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E no livro no Evangelho, né, de Jesus Cristo, segundo escreveu João, Deus me deu o discernimento, irmãos, de fazer um estudo ali, onde por 7 vezes Jesus Cristo ele afirma o eu sou. Por exemplo, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta das ovelhas, né? E por aí vai. Tem 7 vezes onde Jesus ele faz a autoafirmação, né, da sua divindade, né? Eu sou, né? Os irmãos podem estar procurando no Evangelho, né, de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Ainda aqui, irmãos, é de suma importância trazer aqui aos irmãos, né,
algo que Deus aqui colocou no meu coração. Um exemplo, ainda falando, né, a respeito, né, de como solucionar essa controvérsia. O que nós acreditamos? Nós acreditamos em sua concepção sem pecado no ventre da Virgem Maria. Agora, irmãos, o que nós negamos? Nós negamos que tenha sido criado ou passado a existir somente depois que foi gerado por obra do Espírito Santo. E o que nós confessamos? Que o Filho é autoexistente, e para isso nós trouxemos aqui várias referências bíblicas, amém? Caminhando para o resumo deste tópico de número 2, nós temos: Ário negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Olha só, irmãos, que situação, né? Nós vamos caminhar agora para o tópico de número 3. E este tópico de número 3 estaremos estudando implicações do arianismo na atualidade. Aqui nós temos 3 subtópicos para estarmos estudando. O primeiro, a tradução do Novo Mundo. A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto. Comentei com os irmãos, né, que eu achei interessante o autor da revista colocar que eles ficavam pensando, né, coisas aqui e acolá. E olha aqui agora que nós estaremos estudando. Ó. Eles vão falar assim, esse movimento religioso, eles usam a Bíblia fora do seu contexto, por meio de uma versão exclusiva das Escrituras. E nessa versão tendenciosa, olha só alguns dos exemplos que o autor da revista colocou aqui para a gente. Ó. Por exemplo, e a palavra era um Deus, né? Lá está escrito Deus com letra minúscula, né, com desenho minúsculo, visto que o texto correto é e a palavra era Deus, ou e o verbo era Deus. Dentre outros, né, exemplos aqui que o autor da revista colocou também, como por exemplo, o texto sagrado declara grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Tito capítulo 2, no verso 13. Ainda, né, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. Essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Entretanto, olha como está lá nessa tradução tendenciosa aqui da palavra do Senhor, vamos dizer dessa maneira. Diz assim, ó, nessa tradução, ó, entretanto, o versículo do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Então eles mudaram o texto sagrado, acrescentando abre aspas, fecha aspas, onde não existe no texto grego para desvincular a divindade de Jesus. Então o autor da revista, ele pontuou aqui 2 exemplos, né, desta tradução aqui tendenciosa a estar o quê? Trazendo o texto fora do seu contexto. Ainda podemos caminhar agora para o subtópico de número 2, e o tema dele é os movimentos orientais. Nenhum deles reconhece a divindade de Jesus, e para os panteístas monistas não existe trindade e nem Jesus. Quem são esses panteístas monistas aqui? Ó? Eles acreditam que o Criador, Deus, e a criatura, ou seja, o mundo e todas as demais coisas, são uma só coisa. Para eles, são uma coisa só. E nós temos menção na palavra do Senhor, lá em João capítulo 5, no verso de número 24, diz assim, ó, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, aqui mais uma prova da divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dentro da palavra do Senhor. Nós iremos caminhar agora para o subtópico de número 3, que tem como tema outros grupos. Aqui, ó, as religiões reencarnacionistas recusam a deidade absoluta de Jesus.
a sua ressurreição dentre os mortos e não reconhecem a sua singularidade. Aqui, irmãos, neste terceiro subtópico, trouxemos também várias referências bíblicas aqui aos irmãos. Por quê? Porque esses outros grupos aqui, eles dizem que Jesus Cristo não passa de um médio ou de um grande mestre ou filósofo. Porém, olha o que a Bíblia vem nos ensinando. Ele é muito mais do que isso. Efésios capítulo 1, verso 21 diz assim, ó: acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Ainda o escritor aos Hebreus, do capítulo 7, verso 26 diz, ó: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Ainda trouxe outra referência aqui aos irmãos, o apóstolo Paulo lá aos Romanos, capítulo 9, verso 5, diz assim, ó: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, neste terceiro tópico aqui, nós estudamos as implicações do arianismo na atualidade. Ou seja, num resumo aqui, trazer que Ario, ele não acreditava na deidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e os seus seguidores, com as versões aí, com a versão tendenciosa da palavra do Senhor, tira o texto fora do seu contexto. Também vimos aqui sobre os movimentos orientais que não reconhecem a divindade de Jesus Cristo, e por último outros grupos aí que dizem que Jesus ele não passa de um simples, de mais um médio ou de um grande mestre e filósofo, mas apenas isso, e não nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Caminhando então agora para o resumo deste tópico de número 3, nós temos: grupos religiosos negam a divindade de Cristo, alterando o texto sagrado. Caminhando para a conclusão da nossa lição de hoje, temos que trazer aqui aos irmãos: somente Deus pode salvar, somente Ele é o Salvador. Olha o que a palavra do Senhor, irmãos, ela vai nos dizer para contextualizar que desde o início da aula nós estamos falando que a divindade do nosso Deus fica muito clara, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. O profeta Isaías, no capítulo 45, no verso 21, ele diz assim, anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Podemos ainda trazer aqui aos irmãos que se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Ou seja, está contrariando e contradizendo o que nós acabamos de ler na palavra do Senhor. Então é negar a divindade de Jesus. E é negar o quê? A salvação. E ainda podemos trazer aqui, para fazer o encerramento da nossa lição, uma reflexão para a minha vida e para a sua. Devemos viver em coerência com os ensinamentos do nosso Senhor e ainda seguirmos os seus passos, proclamar o reino de Deus com o nosso viver diário. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao vosso coração. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 6, que terá como tema: o Filho é igual com o Pai. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, sua família, o seu trabalho e o seu ministério. Amém?